Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é Priscila Venturi e hoje vamos falar sobre contribuição sindical. E para a gente falar sobre esse assunto, vamos estar aqui chamando a Tainara da Cabrini, né? Deixa eu só aceitar o convite dela aqui, só um momento. Certo? Eu acho que não deu certo aqui. Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo bem? A imagem tá boa? Manda um joinha, um ok aqui pra gente. E calma aí que eu estou aceitando os nossos convidados. Vocês estão... Vocês conseguiram entrar? Doutor Fábio, Tainara. Só um minutinho, pessoal. Vamos tentar novamente. Eu mandei o convite para a doutora Mariana, vamos ver se ela... Porque eu não estou vendo aqui, o doutor Fábio não está aparecendo aqui para mim. Você me ouve, Priscila? Priscila, você me ouve? Agora estou te ouvindo, só não te vejo. Então, Você está me vendo? eu te vejo, eu estou aqui, mas não estou aparecendo, então. Exato. Pessoal, confirma se você está vendo eu e o Dr. Fábio, a Tainara. Deixa eu ver se eu consigo aqui aceitar ela novamente. Tainara, você nos ouve? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Consegue nos ver, Tainara? Não consigo vê-los, mas estou ouvindo. Ah, então tá bom. Pessoal, só Eu não vejo a Tainara. Eu não estou vendo ninguém também. Bom, eu acredito que deve ser algo que a gente não consiga ver, mas os nossos convidados estão nos vendo, né? Só mandem um ok se vocês conseguem ver aqui compartilhado na tela eu, Dr. Fábio, a Tainara, se tá, o áudio tá bom. Vamos esperar. Então, maravilha. Mariana está vendo os três. Então, maravilha. Então, bom, vou iniciar me apresentando. Eu sou a Priscila Venturi, eu trabalho como analista de RH e departamento pessoal. E a gente tem um projeto da Núcleo que é trazer informação, né, trazer conhecimento de áreas gerais, né, tanto ligado aí à contabilidade, ao direito, ao departamento pessoal. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e que gera muitas dúvidas, né? Então, nada melhor do que o Dr. Fábio, que fala sobre aí a parte legal, trabalhista, de direito, e uma contadora, né, também para falar como que isso impacta nas empresas, né? Legal, Priscila. Exatamente. É um prazer estar aqui com vocês hoje, até me apresentando um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. Meu nome é Fábio Scarinci, sou sócio da Stephanie Scarinci, Sociedade de Advogados, um escritório aqui de Limeira, especializado em advocacia empresarial, assessoria jurídica para as empresas. Então é muito frequente no nosso dia a dia as questões trabalhistas. Então é um assunto muito corriqueiro e recentemente nós tivemos mudanças importantes, né, a respeito da contribuição sindical. Então tem sido um assunto muito vivo no nosso dia a dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar a respeito e vamos lá, temos uma ótima noite pela frente. Com certeza, é um prazer nós tê-los vocês dois aqui, de muito peso para contribuir aí com o pessoal. Bom, eu vou me apresentar um pouquinho. Boa noite a todos. Meu nome é Tainara, sou uma das sócias da Cabrini Assessoria Contábil, um escritório de contabilidade há 31 anos no mercado, assessorando os clientes de todos os regimes tributários, como MEI, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, atuando em todos os departamentos, como o departamento pessoal, departamento fiscal, departamento contábil, a legalização de empresas, certificado digital
E também estamos com a recuperação de crédito tributária, o planejamento tributário e o BPO financeiro, que nada mais é que a terceirização do financeiro. Então é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Espero que seja uma noite aí para todos muito proveitosa, de muita informação e conteúdo aí para vocês. Muito obrigada, Tainá. E que importante você falar de tudo que a empresa, né, a Cabrini, ela pode oferecer, porque a gente fica muito preso assim, escritório contábil é só contabilidade. Vocês fazem muitas outras assessorias, né? Podem contribuir muito mais ainda aí com as empresas, né? Exatamente, Priscila. A gente pode contribuir em todos os setores, né? Com o cliente dos mais diversos portes e enquadramentos, até doméstica nós fazemos também, que desculpa, não citei. Então, assim, estamos aptos, nossa equipe é completamente pronta para atendê-los e está aí pronto para assessorar todo mundo para ter êxito nas empresas, sucesso no empreendedorismo. Legal. E, doutor Fábio, eu sempre falo, né, para as RHs, né, para os empresários, a importância de ter um corpo jurídico assessorando, né? Então, essa parceria que a Núcleo está fazendo com o doutor Fábio, de participar dos eventos, de trazer informação, eu falo que é muito importante a gente trazer a importância que é um corpo jurídico assessorando as empresas, né? Sim, Priscila, é muito importante, porque principalmente dentro do contexto que a gente vai conversar na seara trabalhista, as mudanças elas acontecem muito rápido, e esse ano principalmente tivemos muitas mudanças, e com o apoio jurídico a gente faz a orientação inversa, a gente já sabe o que acontece lá na frente, quando o problema se desdobra numa situação judicial, e a gente faz o caminho inverso disso, exatamente para orientar as empresas de como elas precisam se estruturar, exatamente para evitar aquele desfecho. Então, o acompanhamento jurídico, e muitas vezes as pessoas pensam, né, minha empresa ainda não tem porte para uma assessoria, não tenho demanda para uma assessoria, e se enganam. A gente tem planos, vamos dizer assim, de assessoria desde microempresas até empresas maiores, todas elas conseguem alguma forma de se adaptar e ter o apoio do jurídico acompanhando. É uma mudança de paradigma para a empresa, e eu falo que a assessoria jurídica ela vicia, depois que a empresa passa a ter um jurídico acompanhando, ela se acostuma com aquela rotina, aquele apoio, aquela segurança que é transmitida, e dali para frente ele não fica sem. Com certeza, e é muito importante, tanto para o escritório ou para o contador ter esse corpo jurídico, porque nós profissionais da área contábil, de DP, não consegue absorver todas as mudanças, jurisprudências, entendimentos, simulados, né? E vocês estão cada vez mais, assim, de perto com esse contexto, né? E com certeza vai conseguir ter uma clareza maior de uma explicação ou estar atento a alguma formulação aí que teve de novidades, né? Então, eu falo que, assim, o corpo jurídico é importante para qualquer tamanho de empresa, desde o pequenininho até os maiores, né? Sim, e você na rotina do departamento pessoal RH, você percebe, acontecem situações muito inusitadas, né, que nós não temos previsão legal expressa, é sempre um desafio constante ali, as situações que acontecem, e tem que ter essa triangulação entre empresa, jurídica e contábil. Eu acho que essa é o triângulo perfeito, né, para chegar numa boa solução que traga segurança para a empresa. Exatamente, tanto que esse assunto é um assunto de uma dúvida no geral, né, porque é como se fosse um ping-pong. Sindicato, o governo joga a bola e aí quem que decide? Eu devo pagar? Eu, como empregado, sou obrigada a pagar a contribuição sindical? Olha, essa é a grande pergunta, né? Isso, vamos responder isso daqui a pouco, que o Dr. Fábio aí tem uma breve explicação aí para vocês, que eu acho muito importante, de extrema validade aí para todos. Até a minha sugestão seria de fazer um apanhado de tudo que aconteceu, né? Desde a reforma trabalhista, que foi quando essa mudança começou a acontecer, e também essa série de atribulações começaram a acontecer, porque foi um processo ali de adaptação para todo mundo. Então, até enquanto o pessoal vai entrando, eu queria exatamente fazer esse apanhado histórico, percorrer um pouquinho como que tudo isso aconteceu. Porque antes de 2017, que foi quando a reforma trabalhista entrou em vigor, a questão sindical não tinha muita divergência, né, em torno disso, principalmente ali na ótica dos empregados. Na ótica do empregador, já era um ponto que surgia, se a empresa tinha que pagar sindicato patronal ou se não tinha. Nós sempre orientávamos que não precisava, né, exatamente pela liberdade associativa. E depois com a reforma trabalhista, a lei veio expressamente e mudou essa dinâmica. E essa mudança aconteceu exatamente para privilegiar a liberdade de associação, né, que cada um possa ter a liberdade de escolher com quem quer se associar, por quanto tempo quer permanecer.
E a reforma mudou essa dinâmica no sentido de tornar não obrigatória a contribuição sindical. Foi uma mudança brusca, olhando pela ótica dos sindicatos. Só que o grande desafio que surgiu é que o legislador, ele trouxe a mudança, mas ele não delimitou o que aconteceria depois disso, quais as consequências dessa mudança. Ah, você não é obrigado a se associar e nem contribuir com o sindicato. Mas e aí, a convenção coletiva vai valer para mim, que não sou associado aos sindicatos, também não contribuo? A lei não trouxe nada disso. Então, naquele período pós-reforma, ficou um clima de incerteza. E talvez até a Tainara comenta um pouquinho como foi na ótica da contabilidade, porque eu imagino que no instante seguinte todos os clientes, né, foram até a contabilidade e falaram, e aí, o que eu faço? Eu tenho que recolher, eu continuo descontando o colaborador, o que eu faço a respeito disso? Exatamente, doutor Fábio. É um ponto muito interessante, né? Porque quando aconteceu, né, a reforma, houve muito questionamento, né? E assim, tudo depende muito da convenção coletiva, né? Hoje. Então, assim, para a gente foi um caos quando mudou bastante, né? Até fizemos uma palestra no escritório com os clientes, que o senhor mesmo orientou, né? Fez a palestra, ministrou a palestra com os nossos clientes. Fizemos 3 dias aí de intensivão para o pessoal. Mas assim, gente, foi um caos porque era uma grande incerteza, né? Antigamente todos contribuíam com o sindicato e depois, com a reforma trabalhista, ficaram vários questionamentos. E aí, faço, não faço? Pago, não pago? Levo carta? O que eu faço? A gente vai entrar em maiores detalhes, mas assim, usamos muito da assessoria jurídica, né, doutor Fábio, nessa época da reforma, para falar, e agora? Né? Porque para nós era opcional, né? Contribuía. Se a pessoa quisesse o desconto, o colaborador ou colaboradora, teria que ter uma carta de autorização do desconto, né? E aí, vários questionamentos foram, e até hoje vem vindo esses outros questionamentos. Se pago, não pago, contribuo, não devo, o que eu faço, né? E teve um esse embate ponto, Tainara, grande, né? Teve um embate muito grande com o próprio sindicato, porque ele do nada se viu ali com aquelas pessoas levando carta de oposição e eles tentando, né, de alguma maneira, né, não aceitar aquelas cartas de oposição. Então gerou ainda um conflito ainda maior, né? O que aconteceu sim. muito no sindicato, que até a gente entrou em contato com o Dr. Fábio na época, é assim, os sindicatos se revoltaram muito com a contabilidade. Porque a contabilidade orientou vocês fazerem uma carta de não autorização ou autorização do desconto e trazer até o sindicato ou deixar com a empresa, enfim. E, gente, falo aqui para todos vocês, a gente tem um ótimo relacionamento com o sindicato, tá? De forma alguma, nunca incentivamos alguém a ou colaborar ou não colaborar, ok? Isso não cabe ao escritório decidir, tá? Quem tem que decidir é o empregador. Desculpa, é o colaborador. Então, assim, não cabe nem a empresa decidir se o colaborador vai ou não contribuir, tá? Isso é uma opção dele, tá? Não cabe mais a ninguém. Então, assim, nós não somos contra nada, nem a oposição, nem, enfim. A gente só quer que seja documentado e o que for melhor para o colaborador. E gerou uma dúvida muito grande, porque nós temos algumas categorias de desconto, né? A gente tem ali o desconto da sindical, assistencial, confederativa, daí o pessoal já ficou meio perdido. Calma aí, isso aqui é o que desconta mensalmente, isso aqui é a minha mensalidade de associado, isso aqui é o que desconta lá no mês de março. Eu acho que a Tainá poderá explicar com maior propriedade. Quais são as diferenciações e o que a reforma trouxe, né, de fato, como facultativo? Foi aquela sindical, que é a anual, correto? Sim, na verdade, assim, ó, trouxe uma. Tudo depende, gente, vamos começar aqui, ó. Tudo depende hoje. Eu vou falar o que está ocorrendo hoje, não vou falar do que era lá atrás, tá? Porque o Dr. Fábio já até passou um breve resumo aí para vocês do que aconteceu de lá para cá. Atualmente, o que acontece? A gente precisa seguir a convenção coletiva, tá? Cada convenção coletiva diz uma questão dessa, a obrigatoriedade ou não. Porém, todos têm a opção
do não desconto, da oposição. Então, esse colaborador deve levar ao sindicato, caso ele não queira contribuir com o sindicato, né? E se opor. Olha, eu não quero me contribuir. Não adianta hoje você deixar só a cartinha na empresa, igual havia antigamente ali com a reforma. Como a contribuição ela é constitucional, a gente não tem mais essa opção de deixar só na empresa. Não tem a carta, não tem o protocolo pelo sindicato, eu tenho que descontar, tá? Qual é a diferença? Desculpa? Né? É o desconto mensal, é diferente daquele que era uma vez por ano, né? Que era no mês de março. Isso, a sindical é em março. A sindical também, da mesma forma, foi opcional, né? Nessa questão do desconto ou não desconto do colaborador. Desculpa, o doutor Fábio, falou alguma coisa? Não, eu ia comentar o seguinte, que se nós voltarmos um pouquinho no tempo, com a reforma trabalhista, a legislação trouxe o seguinte: quem quer contribuir se manifesta. Então a lógica ela foi positiva. Quem quer se manifesta. Na época, os sindicatos eles foram muito espertos e eles começaram o movimento inverso. Na verdade, quem não quer apresenta oposição. E de tanta pressão que eles colocaram nas empresas, eles mandavam e-mail, eles mandavam notificação, eles pressionavam os escritórios contábeis. E aí se criou o hábito de que todo mundo, quando entrava numa empresa, tinha que assinar uma carta de oposição ao sindicato. Mas, legalmente falando, nunca existiu essa obrigação, porque era quem quer contribuir, se manifesta para contribuir. Só que entrando um pouquinho nessas nuances dos tipos de contribuição, esse é um ponto que ficou muito confuso, porque a legislação ela falou do imposto sindical em si, que seria esse do mês de março, de um dia de salário. Só que não falou nada dos demais. E aí que gerou essa confusão. Tá, o imposto sindical não é devido. E a negocial? E a assistencial? E a confederativa? E todos esses pendurados que tem ali na convenção coletiva, como que fica tudo isso? E de lá para cá, cada um foi seguindo de um jeito, porque a gente não tinha qualquer posicionamento jurídico, a gente não tinha uma decisão judicial que nos norteasse de como tudo isso funcionaria. E cada empresa foi fazendo de um jeito, cada sindicato foi se adaptando de um jeito. E aí que recentemente, agora no mês de setembro, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que bateu o martelo a respeito de como tudo isso funcionaria. E ele fixou exatamente o entendimento que a Tainara colocou, de que tudo bem, o sindicato ele pode prever na convenção coletiva a contribuição negocial, assistencial e semelhantes, com a finalidade de custear a negociação sindical, desde que haja o direito de oposição. Então essa é a regra prevista atualmente. Você pode cobrar, você pode fixar novas contribuições, desde que você permita que cada um se oponha. Então, hoje a gente tem meio que um cenário misto. Para o imposto sindical, quem quer se manifesta que quer contribuir. Beleza? Mas para as contribuições previstas na convenção coletiva, negocial, assistencial, confederativa, patronal, para essas você tem que falar que você não quer. Então hoje ficou um cenário um pouco misturado, porque para cada tipo de contribuição você tem que ter uma conduta. Então, lógico, na dúvida, fala que você não quer, você se opõe com relação ao conjunto todo. E até aí, com essa mudança recente, eu falaria, bom, tudo bem, justo, né? Porque isso é uma negociação sindical e as pessoas têm o direito de apresentar oposição. Legal, tá justo, cada um se opõe, fala que não quer. Só que aí que começou o problema, porque os sindicatos, também de forma muito astuta, e naturalmente que assim, gente, eu estou falando de sindicatos, estou generalizando, mas tem bons sindicatos, maus sindicatos, não vou entrar nesse mérito, mas os sindicatos começaram a fazer o quê? Começar a oferecer uma série de empecilhos para que cada um apresente oposição. Né? Então, eu coloco ali a contribuição na minha convenção coletiva, se você não concorda, você tem que se opor. Para isso, você tem que comparecer um determinado dia no sindicato, tem que levar uma carta se opondo, essa carta tem que ser de próprio punho. A gente até brinca que eles querem colocar até qual que é a gramatura do papel tem que ser 75 gramas, porque se não for, eu não vou aceitar. E os sindicatos começaram a colocar empecilhos nesse sentido, e aí que começou o problema, porque a pessoa fazia oposição, o sindicato não recebia. E ela falava, e agora? Eu tenho prazo para fazer isso, o sindicato não recebe, o que eu vou fazer? Exatamente. Virou realmente esse caos que a gente comentou. Hoje em dia, tem sindicatos que não aceitam a carta de oposição, tá, gente? Fala, você leva, por exemplo, o seu documento e a carta de oposição a próprio punho. Simples. O sindicato diz para o colaborador, não, eu não aceito porque está faltando o comprovante de endereço e o título de eleitor. Hã?
E começa realmente a fazer isso que o Dr. Fábio falou, botar muito empecilho por uma coisa que é direito do colaborador, né? É direito ele não querer contribuir. E tá tudo bem. Então, essa diferença que você perguntou entre negocial, assistencial, depende muito de cada sindicato. Cada convenção coletiva tem a sua. Uma é assistencial, a outra tem assistencial com negocial, a outra tem só a confederativa, a outra tem a contributiva. E assim vai, né? Então, depende muito de cada sindicato. Muitos nomes para dizer a mesma coisa, né? Então, a gente teve também um sindicato que ameaçou a minha colaboradora do departamento pessoal e falou, vocês vão ver, se vocês não apoiarem o sindicato, porque ainda vocês vão estar na nossa mão, sabe assim, umas coisas absurdas, como se o escritório tivesse culpa, né, de o colaborador não querer contribuir. Então, gente, tem que ser levado no sindicato, sim, tem uma data para ser feita, tá? A carta de oposição depende muito de cada sindicato, tá? Então, não adianta falar para você, ó, leva agora, leva amanhã que tá tudo certo. Não, tem a questão do dissídio, o mês que antecede a database, tem tudo isso também que cada sindicato coloca aí para o colaborador. Então, realmente, o que o Dr. Fábio falou, acontece muito, a gente ouve muito isso no escritório, meu Deus, vou ter que contratar um jurídico, porque eu não quero, esse dinheiro me faz falta, e tudo bem, né, gente? Para algumas pessoas, isso faz falta, realmente, né? Seja aí R$10, R$9, R$15, a pessoa não quer, ela tem o direito, né, de se opor a isso. Então, é muito complicada essa situação, infelizmente. O sindicato, ele foi muito importante ali na década, né, vamos colocar ali, a partir de 1988, que foi esse movimento sindical, né, ganhando mais força, foi muito importante, ganhou-se muita visibilidade, eles tiveram um papel muito importante, porém, eu falo que eles acabaram se distanciando dos trabalhadores. Então, os trabalhadores, eles não sabem o papel do sindicato hoje, né? Eles veem como um desconto. Então, assim, o que esse dinheiro vai? Para que isso é revertido para mim, né? Em que eu vou ganhar contribuindo? Então, eu falo que é um papel muito importante dos sindicatos também vir falar com os trabalhadores, né? A importância, por que eles são importantes, quais são as causas, né, que eles defendem. Como a gente falou, existe sindicatos e sindicatos, a gente sabe que tem alguns que trabalham muito sérios, né? Tem ali a questão de lutar pelos direitos dos trabalhadores, porque senão também vira uma desordem, né? Cada um faz qualquer coisa e vira aquelas coisas da terra de ninguém. Então, eu acho muito importante, sim, né, a gente ter esse ordenamento, alguém ali realmente trabalhando como uma balança, como um equilíbrio, mas eles precisam trazer ali para próximo dos trabalhadores, né? E não colocar esse muro, que daí o trabalhador, né, vê isso como uma resistência e fala assim, não quero realmente pagar, né? Exato. E eu vejo que tem algumas convenções que estão colocando multa, né? Ah, você quer opor? Tá bom, mas vai ter uma multa para descontar de você aí, sei lá, R$300 em 3 parcelas de 100. Isso não, bem pode, absurdo, né? Não, bem absurdo. Até, Priscila, que bom que você colocou esse ponto de vista do colaborador, porque esse ponto é muito importante, porque se a gente analisar o histórico sindical, ele foi muito importante no passado, exatamente para garantir o equilíbrio nos contratos de trabalho, o papel do sindicato foi muito importante na história. Só que se a gente pegar na história recente, e talvez até em decorrência dessa obrigação de contribuição, o sindicato se acomodou. Ele se tornou um fato necessário. O sindicato ele tem que existir, as pessoas têm que contribuir comigo. E, novamente, gente, estou generalizando. Tem sindicatos bons, sindicatos não bons. Estou generalizando aqui na explicação. E eles adotaram a postura comodista, no sentido assim, eles são obrigados a contribuir comigo, tudo bem, eu vou fazer minha negociação uma vez no ano, e esse é meu papel. E com a mudança ali no ano de 2017, com a reforma trabalhista, o que se esperava, o que seria natural, é que os sindicatos começassem um movimento exatamente de convencimento. No sentido, pessoal, vamos aqui nos reunir com a categoria. Olha, por que o sindicato é importante? Vocês nos apoiando, a gente consegue melhores condições de trabalho para vocês. A gente consegue ter uma estação de férias para vocês passarem. A gente consegue firmar convênios que vão beneficiar todos. Quanto mais forte o sindicato... Enfim, fazer esse trabalho comercial, esse trabalho de venda, de convencimento. E
O sindicato fez o contrário. A maior parte deles, em vez de fazer o trabalho de convencimento, começou o trabalho de coação. Começou o trabalho de coagir as empresas, coagir os trabalhadores, no sentido assim, ó, vocês não vão escapar de mim, vocês vão ter que contribuir comigo. E acho que é uma tendência natural do ser humano, sempre que você é obrigado a alguma coisa, você oferece resistência. Então, até, Tainara, você comentou a questão do valor, né? Se é 10, 15 reais, 20 reais. Para algumas pessoas o valor é importante, só que também é pelo sentimento de liberdade, pelo sentimento do que é correto. Eu poderia falar, se eu tivesse que contribuir com 50 centavos, mas contra a minha vontade, eu ia brigar até o final, eu ia lutar até o final, porque eu não concordo. Então o problema hoje é isso, é esse sentimento de você ter que fazer uma coisa contra a sua vontade. Enquanto o movimento do sindicato tinha que vir no sentido contrário, exatamente de mostrar que ele é importante. Alguns acordaram para isso e começaram a fazer esse trabalho, mas a maioria se apoiou nesse cenário de coação. Exatamente, porque assim, ó, gente, para nós, contabilidade, acredito para o Dr. Fábio também, para a Priscila também, é muito melhor uma convenção coletiva que explique as regras para aquela determinada empresa, vamos colocar assim. Para a gente é muito melhor, né? Porque você segue aquilo que diz na convenção. Porém, tem uma ordem assim para você seguir para a categoria, né? Não é, assim, a gente já sabe que no dia a dia cada empresa faz uma regra, né? E é difícil para a gente. Então, quando tem uma convenção, a gente se baliza, olha, isso você não pode, aqui está na convenção isso, né? Exato, só que o que acontece hoje com alguns sindicatos? O colaborador vai até o sindicato e o sindicato diz, você contribui conosco? Não, não contribui. Então, vá procurar o seu jurídico, porque nós não podemos te orientar, porque você não contribui com o sindicato. Eu acho isso um absurdo. Né? Porque se o sindicato está ali para ajudar, né, o colaborador, não é a empresa, né? Tem sindicato que fica muito preso à empresa e pega uma implicância, vamos dizer assim, com a empresa, esquecendo que é o colaborador quem decide. Né? Então a gente teve um caso no escritório, um caso só, em que o colaborador foi até o sindicato procurar os direitos dele, de uma determinada empresa, e o sindicato não quis colaborar. Olha, você não contribui. Aqui, o nome da sua empresa é X, tá? Que você trabalha, o seu nome é fulano, ok. Desculpa, a gente não pode passar orientação nenhuma. Em vez de conquistar a pessoa, como o Dr. Fábio acabou de citar, olha, vem aqui, não vou te ajudar, senta aqui. Você não contribui com o sindicato, mas se acontecer isso, aquilo, você passa a contribuir com a gente, vamos lá, vou mostrar. Não. O colaborador acabou pegando mais implicância do sindicato, repassou para os seus outros colaboradores e pronto. Agora alguém vai querer contribuir? Não, a hora que eu mais precisei, o meu sindicato não me ajudou. E até vou aproveitar e fazer uma pesquisa aqui, porque a sensação que eu tenho das dezenas de clientes que nós prestamos assessoria é que todos eles, se não a grande maioria, os colaboradores não querem contribuir. Eu, pessoalmente, eu nunca encontrei uma empresa que os colaboradores querem contribuir. Até queria saber a pesquisa de campo de vocês, o que vocês já viram na prática. Não, é assim, a maioria, né? É muito raro você, a não ser que eles entendam assim, eu quero usufruir ali dos benefícios da praia, né? Que tem sindicato que tem esses campos, né? De lazer. Então, alguns ainda se interessam em até se associar. Mas quando eles não vêem nenhuma vantagem, eles não querem ali o desconto por isso mesmo, né? Essa nova, como que eu posso dizer? Essa nova geração, eles não sabem a história sindical, né? Eles não sabem da importância. Então, eles têm que, assim, eu não quero pagar mais essa despesa para esse sindicato, né? Quem que é o sindicato, né? Então, assim, na minha vivência, 99% querem a oposição. No meu também, tá? No escritório também, 99,9%. Não quer contribuir de forma alguma com o sindicato. E aí tem uma questão que eu vou jogar para o Dr. Fábio aí, que é o que a gente tem muito no escritório. Que as empresas perguntam, tá? Olha só, meu colaborador não tem a carta do sindicato. Eu posso descontar dele?
Tá. E aí, doutor Eu tô vendo Fábio? aqui o comentário da Silvia aqui também, que ninguém quer contribuir. Ah, O comentário que ela colocou aqui embaixo. E é isso, a realidade que eu sinto é essa. A briga é exatamente que o sindicato quer obrigar, as pessoas não querem, e fica esse descompasso. A gente chegou a ter situações absurdas. Duas situações que eu gostaria de mencionar. Uma delas é aquela coisa, a empresa precisa da convenção coletiva daquele ano, e como os colaboradores da empresa não contribuem com o sindicato não quer fornecer a convenção. E só exato. eu, empresa, eu sou obrigado a seguir os termos da convenção e vocês não querem me fornecer? Como assim? O que eu faço agora, né? Eu tenho que adivinhar o que vai estar na convenção? Ou E então a gente cobra. teve situação. Exato, cobram taxas, né, para fornecer. É como se eu fosse cobrar para fornecer uma lei que você é obrigado a seguir. E outras Tá. situações que nós tivemos de sindicatos propondo acordos coletivos com empresas específicas em troca da associação dos seus colaboradores. No sentido assim, olha, a gente faz um acordo, eu e você, eu sindicato, você empresa, eu te ofereço um piso salarial menor do que está na convenção, mas você convence os colaboradores a se filiar ao meu sindicato. Ou seja, está completamente na contramão. O papel do sindicato é o contrário, é brigar por um piso maior. E ele está oferecendo um piso menor como moeda de troca pela contribuição associativa. Então, chegou pontos ali que a gente fala, meu, a dinâmica está completamente invertida. Completamente invertida. E até está aí Sim. a dúvida que você levantou. Se o colaborador não apresentou oposição, se deve ser feito o desconto? Seria essa a pergunta. Isso. O que você Tá. aconselha aí, que alguns clientes meus estão aqui na live, acompanhando a gente, e algumas pessoas aqui também, e aí é a maior dúvida que eu recebo lá no escritório. E aí, já posso descontar no próximo mês? Meu colaborador não entregou a carta de oposição protocolada no sindicato. Ou Tá. só me entregou a carta de oposição aqui na empresa. O que a gente faz? Aí é aquela famosa resposta jurídica. Depende. 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 Tem que ser muito caso a Eu caso. tinha Por certeza quê? que você ia falar isso. Infelizmente, esse é o cenário atual. Até porque, ó, Não vou vem. citar um exemplo. Nesse julgamento do STF que nós tivemos ali em setembro, eles fixaram a tese, né, da questão da oposição, que é lícito prever, mas tem que prever a oposição. Só que eles não previram como que é essa oposição. Eles só falaram, tem que ter o direito de oposição. Mas não falaram como que isso acontece. E aí que abre margem para todas essas situações que a gente comentou que vem acontecendo recentemente. Então, na sua dúvida, eu falo, depende, tem que ver que tipo de contribuição que é. Porque se é o imposto sindical, ele não é obrigado a se opor. Então, não deve fazer o desconto. Ah, é uma contribuição que está prevista na convenção e o colaborador não apresentou oposição. Aí tem sim que fazer o desconto, porque ele não se opôs. Então, quando eu digo depende, é nessa linha. A gente tem que ver que tipo de contribuição que a gente está falando para saber qual seria o caminho. E até um ponto que aconteceu, e a gente vai ver como é que isso aí vai se resolver agora, é da reforma trabalhista para frente, começou toda a confusão a respeito dessas outras contribuições. E muitos clientes foram orientados no sentido de não fazer o desconto e não fazer o pagamento dessas contribuições previstas em convenção, porque as pessoas não queriam se sindicalizar. Só que agora nós tivemos essa decisão falando que é lícita a cobrança. E as pessoas não apresentaram oposição no passado. Como é que fica essas pessoas 2018, 19, 20, 21, 22 que não fizeram as retenções, não fizeram os pagamentos, elas vão ser cobradas retroativo agora? Cadê a segurança jurídica? Porque na época não precisava, agora precisa. Exato. É isso que eu falo, né, gente? Muda tanto e a gente fica sempre no meio de um fogo cruzado, vamos dizer assim. E agora mudou isso, tá? Mas agora mudou aquilo. E depois do passado, o que a gente faz? Ah, se vira aí. Porque assim, os sindicatos estão cobrando o passado, tá? A gente recebe notificação. Eu, inclusive, recebi notificação que eu preciso pagar o que dos anos anteriores. E, gente, ó, exatamente isso como a Carol. A Carol é minha colaboradora do fiscal. Obrigada, Carol, pela participação. Ela enviou a carta por Sedex em 2021 e realmente eles não aceitaram. Porque o nosso sindicato mudou de cidade, né? Não é mais de Limeira, a sede. E assim, as meninas não queriam, por questões delas, não minha, né? Não da Cabrini. E o sindicato não aceitou, rejeitou, mandou de volta por Sedex. E a gente fala, e aí? Como é que a gente Como fazer? faz? Nós tivemos situações de clientes, principalmente quem tem sindicato de outras cidades, que eles estavam tendo que organizar van
Porque aquele sindicato exigia que o colaborador fosse presencialmente num determinado dia. As empresas estão tendo que fretar van para levar os colaboradores, sei lá, para Campinas, para apresentar a oposição, e aí as pessoas iam até lá e ainda enfrentavam esse tipo de resistência. Tanto que recentemente nós tivemos também essa situação, os colaboradores seguiram estritamente ali o que a convenção falou, em questão de oposição, ainda assim o sindicato não aceitou, e agora a gente teve que notificar, fazer notificação extrajudicial para deixar formalizada essa posição, e vamos ver como é que vai ser o desfecho disso. Então o clima de insegurança jurídica é muito grande. Por isso é importante ter um corpo jurídico, né? Porque, assim, ganha muito mais força fazer ali uma denúncia coletiva com o Ministério Público sobre essa resistência do sindicato, porque está previsto na Constituição que o sindicato ele não pode, né, se negar a aceitar, né? Ali existe uma série de coisas que a Constituição fala que o sindicato, inclusive, assim, ele não pode se negar a dar assistência para aqueles que teve uma carta de oposição. Então, ele tem essa obrigatoriedade de prestar assistência. Mas daí a gente vê que na prática não funciona assim. Tem algum meio de denúncia, doutor Fábio? Tem algum mecanismo que as pessoas, os trabalhadores podem usar para poder, né, de alguma forma, aí, denunciar esse tipo de resistência? Olha, confesso que eu não sei te falar um órgão específico, mas os sindicatos eles estão sim sujeitos à fiscalização, só que é praticamente uma fiscalização inexistente. E é esse o problema hoje, você não tem para onde recorrer dessas situações. Natural que o judiciário ele sempre estará disponível para apreciar essas questões. Só que, tudo bem, um debate desse vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos. E nesse meio tempo, como que a empresa fica? Como ficam os colaboradores? Eu vou descontando, eu não desconto, eu faço o depósito judicial dessa diferença. Fica esse clima de insegurança. Tanto que acho que o melhor cenário para resolver a questão sindical, eu até estava refletindo sobre isso hoje, é que você oportunizasse a existência de concorrência, que pudesse existir mais de um mesmo sindicato na mesma região. Porque daí os sindicatos teriam que lutar pelos colaboradores, eles teriam que oferecer benefícios reais. Só que hoje é praticamente um monopólio. Eu monto um sindicato. Doutor Fábio, o seu áudio fica um pouquinho ruim. Cortou. Começou a chover aqui, começou a chover forte aqui agora. Normalizou? Tá cortando. Agora tá me ouvindo, Tainara? Eu tô. Você tá me ouvindo? Eu estou. Pode ser que tenha caído a conexão do Dr. Fábio. Eu tô ouvindo vocês, mas agora tá cortando também. Voltou. Começou a chover bem forte aqui, acho que a conexão oscilou. Então o ponto que eu tava falando é esse, o que tem que existir é esse ia ficar muito bom, vai ficar bom pra todo mundo. Sim. Olha, aqui estão falando que o Dr. Fábio saiu do ar. Então deve ter caído a conexão do Dr. Fábio. Bom. Ele está cortando bastante. Mas deu para a gente entender, né, essa questão. Pessoal, voltou? Travou todo mundo? Calma aí, ó. A Carol está falando que travou. Normalizou? Manda um ok para a gente aqui, se está normalizado. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, uma pergunta que vocês queiram fazer, pode mandar aqui para a gente no chat, que a gente vai responder para vocês, né? Vocês me ouvem? Agora sim. Eu mandei para a conexão 5G aqui, que acho que a chuva afetou. É importante esse ponto, até que a gente não comentou, né, Priscila? Mas fiquem à vontade para fazer perguntas, interagir. A gente colocou o tema principal, mas a ideia é exatamente que seja uma conversa, né? Essa troca de experiência. Gente, e assim, ó, voltamos a falar aqui para vocês, tá? A gente não impõe nada, totalmente escolha do colaborador. Ele não deve ser influenciado pela empresa nem por ninguém, tá? Então, caso queira realmente contribuir com o sindicato, porque ele acredita que o sindicato faça algo por ele, maravilha, vai em frente, né? O que não pode é que a gente já escutou muitas vezes, porque assim, gente, aqui um mini desabafo aqui para vocês, tá? Tudo é culpa do escritório. Tava em reunião,
Quando tem a empresa, é o RH que mandou lá no sindicato. Exatamente. Então, assim, tudo é culpa nossa. Então, assim, não é culpa nossa, tá? A gente fala, olha, é livre escolha. Se você quer contribuir, maravilha. Na verdade, para vocês terem noção, a Cabrini, eu falo da Cabrini, não sei dos outros escritórios, ok? A Cabrini, a gente nem tem o contato com o empregado se ele quer ou não contribuir. Isso é totalmente opcional dele e da empresa. Uma combinação entre eles que a gente só fica sabendo se vai contribuir ou não na admissão. Que aí, quando envia os documentos para a gente sim, vai contribuir com o sindicato, pronto, vai ser feito o desconto. Acabou. Então, assim, não sabemos de absolutamente nada. Tá, olha, o escritório que mandou, o Cabrini que mandou. Mentira, Cabrini não mandou nada. Eu não tenho esse poder de decidir o que você quer ou não que contribua, tá? Então a gente deixa isso muito claro para não haver problemas, tanto com o RH, que a Silvia comentou, e até mesmo com o jurídico, né, doutor Fábio? Porque às vezes fala, meu jurídico orientou. Orientou coisa nenhuma, é só você falar que você não quer o que você quer. E se o jurídico orientar, realmente não vai falar, né? Não vai falar. É isso aí, Michel. O pessoal da RH falou para vir aqui. Exatamente isso que acontece também. E assim, sempre, só para a gente fortalecer mais, que eu acho que quando em setembro saiu aquela decisão, o pessoal ficou perdido, achou que era aquela contribuição de março, né? Ah, voltou, vou ter que colocar esse desconto na minha folha em março. E não é esse, né? Esse ainda continua da forma que manteve lá na reforma trabalhista. Exato. É que o nome fez muita confusão, né? Então, assim, o que gerou essa dúvida é que aí eles pensaram, agora vai todo mês de março, vai descontar um dia de trabalho. Esse continua como estava lá desde a reforma. O que mudou é realmente essa obrigatoriedade que, se não apresentar carta de oposição, a empresa fica nesse impasse, né? Desconto ou não desconto? Aceito ou não aceito a carta sem o protocolo, né? E o resultado disso é que agora o departamento pessoal, o RH, vai ter que implementar uma nova rotina no departamento, que é perto ali da data base, ficar muito atento à nova convenção, muito atento a prazo de oposição, para não deixar passar. Porque a tendência, em essência, se a gente for analisar o teor político dessa decisão agora de setembro, ela tem a finalidade de tentar restaurar a forma de custeio para os sindicatos, porque eles sofreram bastante financeiramente falando depois da reforma. Pegou desprevenido, gerou uma queda de faturamento. Então foi uma forma de restabelecer um pouco essa saúde financeira. Então a tendência é que as convenções, principalmente a do ano que vem, que já vão ter essa decisão desse ano como base, a tendência das convenções do ano que vem é que elas venham com contribuições mais altas, regras mais restritas e prazos de oposição mais curtos. Exatamente para que as pessoas, bobeou, passou 2, 3 dias ali, perdeu o prazo de oposição, agora vai ter que contribuir e ponto. Então, os departamentos vão ter que implementar essas rotinas agora, fiscalizar prazo de oposição dessas contribuições. Exatamente. Então, quer dizer, se eu tenho um colaborador que foi admitido depois que saiu a convenção, ele não tem como colocar uma carta de oposição, correto? E aí, como é que fica a situação dele? Não, ele tem um prazo da admissão dele para entrar no sindicato. E aí depende de cada sindicato. Se eu não me engano, tá? São 5 ou 10 dias, tá? Eu preciso verificar com o meu DP corretamente. Porém, da data de admissão, ele tem um prazo para entrar no sindicato com a contestação da carta. Mais um protocolo para o RH, no momento ali de fazer o processo de admissão, orientar que caso ele não queira, né, o desconto, ele tem um prazo de 10 ali, dias para fazer essa oposição no sindicato, né? Isso, exatamente. Já vai fazer parte do pacotinho de documentos de admissão, né? Já vem aquele pacotinho do vale transporte, salário família, compensação de jornada, já vai vir também ali da oposição no pacote. Olha, quem está trabalhando no RHDP aqui já vai anotando aí esse checklist aí, coloca no checklist, hein, pessoal? Porque se a gente perder, né, se a gente comer aí bronha, como se dizem, né, vão culpar o RH, vão falar assim, você não me falou que eu tinha esse prazo aí agora, como que faz, né? Exatamente. E até a dúvida que
o Michel levantou é exatamente nessa linha. E se a convenção não fala nada com relação a respeito dos funcionários admitidos? É uma ótima pergunta, Michel. A resposta, se eu for analisar do que nós temos hoje, seria não sei. Eu não sei. A gente vai ter que articular dispositivos e mecanismos para chegar numa conclusão lógica. Porque, lógico, o bom senso ele sempre prevalece. Então, o que seria o bom senso? Na linha do que a Tainara falou, que ele tem um prazo para ele manifestar essa oposição. E até acho legal aqui depois a gente fazer um alinhamento diante de tudo que a gente conversou. Qual que é o formato que as coisas deveriam ser daqui para frente? O que os departamentos precisam implementar para que não tenha essa dor de cabeça com relação a toda essa questão sindical? Sim, sim. É bem importante a gente fazer isso realmente para o pessoal se organizar aí também. Tem mais uma pergunta. Uma pergunta que é o que a gente está debatendo, né? Que é a questão assim, colaborador não foi homologar a carta e também não autoriza o desconto. E aí? Se lá na legislação trabalhista fala que eu só posso descontar aquilo que ele autoriza, ele não trouxe a carta homologada e também não autoriza, como que a empresa fica nesse impasse? Então, quer começar, na verdade tem que ser analisado. Oi, desculpa, cortou. Não, eu falo se você queria começar a resposta dessa aí. Na verdade, assim, ó, Jaila, né? Isso. Jaila. Olha só, depende como a gente orientou da convenção coletiva, né? Tudo é a convenção coletiva que rege, tá? Claro que muitas convenções coletivas, como o Dr. Fábio falou, vai ter alteração diante do que aconteceu em setembro, tá? Mas assim, ó, o que a gente tá orientando no escritório precisa ter o protocolo. O sindicato não pode se opor, igual você não quer homologar a carta. A gente tem a conduta no escritório de que não quer homologar a carta no sindicato, vai acontecer o desconto, tá? Sei que isso é muito discutido, muita gente não vai concordar, mas assim, ó, a gente também não tem saída. Como escritório contábil, ou a gente tem um documento de autorização, ou eu tenho um documento de oposição. Se eu não tenho nenhum desses dois documentos, cabe o desconto. Infelizmente, a gente não tem o que fazer, porque quem vai ser penalizado vai ser a empresa. E hoje, a nossa maior preocupação é com a empresa, é a proteção do empregador, né? Não pessoa física, pessoa jurídica. Então, assim, infelizmente, o escritório adota a conduta de que não tem oposição, não tenho a autorização, vai ser descontado. Eu não quero, vou brigar, não sei o que lá. Vai lá no sindicato, né? Porque aí você tem que resolver com o sindicato essa questão. Não cabe à empresa e não cabe ao escritório. Não compete a nós resolver isso. Eu concordo com o ponto de vista e eu daria uma orientação a mais no sentido de a pessoa não quer protocolar a oposição e também não quer que desconte. A regra, exatamente isso, cenário, vai descontar. Essa é a regra vigente hoje. Então, cabe à empresa orientar o colaborador disso. Você não quer apresentar a oposição? Tudo bem, é um direito seu de não querer ir até lá, por exemplo, mas vai ser feito o desconto. E fazer esse tipo de orientação por escrito. Exatamente para que amanhã depois ele não venha alegar que ele não tinha conhecimento, que funcionava assim, e querer eventualmente responsabilizar a empresa por essa situação. Exato. A gente fala que a gente tenta fugir dos papéis, de pegar, né? Tudo o funcionário tem que assinar um ciente, mas a gente sabe o quanto isso lá na frente faz falta quando tem um processo trabalhista, né, doutor Fábio? Porque, infelizmente, ali a gente orienta, fala, mas ficar no verbal não traz segurança jurídica. A gente já não tem uma segurança jurídica quando se fala em trabalhista, então piorou quando é tudo verbal, né? Então o melhor é realmente pegar um termo de ciência que foram orientados e arquivar isso aí né, para ter um respaldo, alguma garantia, digamos assim, né? Exato. Na verdade, porque desculpa, pode falar. Não, segue. Na verdade, assim, essa questão do termo de ciência, para escritório não tem validade, tá? Assim, ó, ou tem a oposição ou tem a autorização. Pronto. Não tem, na verdade, assim, tem a oposição, daí, lógico, né? Não vai ter autorização. Para a gente tem que ter um dos dois documentos, porque só o termo de ciência, ó, você está ciente de que você tem que ir no sindicato em tantos dias. Tem muito colaborador que não vai, né, gente? Vocês sabem disso. Tem muitos bons, muitos que finge a demência, passou do prazo, porque tá corrido aqui, a empresa acabou não
ele nem cogitou de liberar, isso é uma questão do empregado, não é uma questão da empresa. Então, assim, para a gente, essas questões de orientação para o empregado não tem validade. Ah, não tem a cartinha, seja ela qual for, descontou. Tem a cartinha? Beleza, não vai descontar porque a gente tem um documento oficial. Então, para a gente, infelizmente, a gente tem que seguir a ferro e fogo. Né? Porque, como eu falei, depois a culpa cai sobre a empresa e fica a dívida para a empresa e a empresa fica pé da vida com o escritório porque não deu essa orientação de ou tudo ou nada, ou desconta ou não desconta com os protocolos. Sim, exato. E a orientação que eu deixaria para quem é do departamento pessoal é exatamente isso que a Silvia até comentou. Formaliza tudo, assina tudo. Ah, vamos fazer um combinado assim, assim? Tá aqui o papel, assina. Porque depois, quando isso aí vira uma reclamação trabalhista, depois de 2, 3 anos de vínculo, para conseguir provar qualquer combinado que não esteja escrito é extremamente complicado. Então, adotem como rotina formalizar todo tipo de documento, todo tipo de combinado. Faz sempre um documento escrito. Pode ter certeza que o jurídico vai agradecer muito se vier acontecer algum problema, porque o que a gente precisa é exatamente de documentação, para não ficar sujeito a provas e outras situações. E até um ponto que eu acho legal de comentar, tendo um gato atrás de mim aqui, um ponto que eu acho legal comentar é o papel do sindicato patronal, que é um ponto também que hoje se passa muito esquecido. Quem que é o sindicato patronal? Qual que é o papel dele? O que que acontece? Por quê? Um exemplo, a questão da homologação de rescisão no sindicato. Com a reforma trabalhista, isso se tornou desnecessário fazer homologação. Só que aí, as novas convenções vieram trazendo novamente essa obrigação de fazer homologação no sindicato. Mas e aí, cadê o papel do sindicato patronal nessa história? Porque uma convenção coletiva é uma negociação entre 2 sindicatos, um representando o patronal e outro representando os empregados. Então, onde que está o papel do patronal de se opor a essas exigências sindicais? Ou de se opor a um procedimento de oposição que seja impraticável no dia a dia? Então, o movimento que precisa começar a acontecer também é dos empresários, das empresas, começarem a cobrar dos seus sindicatos patronais uma postura diferente nas negociações coletivas. Porque hoje parece que a convenção coletiva ela é feita só com os sindicatos empregados, que eles decidem o que eles querem lá, colocam. Até a convenção das joias, né, esse ano teve muito rebuliço por conta disso. Mas é isso, tem que começar a cobrar dos sindicatos patronais que eles também se oponham a esse tipo de situação, porque depois que foi para a convenção e está aprovado, é lei, se torna lei entre as partes. Então o sindicato patronal precisa começar a ter uma atuação maior nesse sentido. Sim. E até os empresários entender que existe um sindicato que representam eles, né? Então entender assim, o que eles estão querendo nessa pauta, o que eles estão discutindo nessa pauta da convenção, né? Porque geralmente eles olham mesmo para o lado do empregado, né? A gente só procura assim, o que o sindicato dos empregados estão propondo, né? A gente acaba deixando de lado mesmo o patronal. Sim. Exato. E eu acompanhei algumas negociações sindicais representando o sindicato patronal, e se você só for na onda do sindicato dos empregados, é um ciclo sem fim. Cada ano vai aumentando a quantidade de obrigações, de burocracias. Tem que existir esse contraponto para que a convenção fique equilibrada. E isso é um ponto que hoje eu sinto falta. Eu não sinto isso nas convenções. Parece que foi uma convenção feita unilateralmente. Foi só um lado que fez e aprovou. Exato. Até porque o patronal, ele nem dá espaço até para atendimento, né? Eu já procurei alguns sindicatos patronais para poder fazer, na época da pandemia, até para a gente poder fazer negociações, e você não consegue nem falar no sindicato patronal. Muitas vezes eles nem atendem você. Então, assim, também existe uma resistência muito grande, né? Tem, infelizmente. Exato. E a maior parte das empresas também não contribui com o sindicato patronal. As empresas não contribuem, assim, eu acho que 0%, né, deve contribuir. Eu acho que todas as empresas que eu trabalhei não contribuíam para o patronal. Pois é, porque pensa assim, ó, eu vou falar como empregadora, tá? O que o patronal me ajuda? O que o patronal faz pela minha empresa? Uhum. É a mesma questão
que os empregados fazem, certo? Então, isso falta mais de nós, empresários, empregadores, de ir atrás do patronal. Falar, ok, me explica aqui, como vai funcionar isso? O que eu tenho de direito? Quando vocês vão discutir sobre esse assunto, né? Eu também quero participar. Se a convenção se você me representa, em qual momento eu fico sabendo do que vocês estão discutindo, né? E a gente não vê atitude, né? E acontece o que acontece. E muitas vezes o sindicato, usando uma força que ele não tem, teoricamente, assim, né, ali resguardado pela lei, porque sabe que muitos dos empregados não têm o conhecimento dos seus direitos. Hoje, quem que conhece aí direito constitucional, né? Quem tem mal o direito trabalhista, eles têm uma noção. Então, quando ele vai lá e o sindicato fala assim, se você assinar a carta de oposição, você não vai ter direito ao vale alimentação, você não vai ter direito a esse benefício, ou a pessoa fica com medo, sabendo que, assim, a partir do momento que é uma convenção coletiva, é para uma categoria, né? Ele não pode excluir aquelas categorias, aquelas pessoas que se opôs. Então, eles usam de artimanhas para aqueles que não têm tanto conhecimento, né? Hoje, o que alguns sindicatos estão fazendo, tá? Convenção individual. Não é mais a convenção coletiva. Nossa. É a convenção com a empresa. Então, vamos lá. Por exemplo, Cabrini. Como que vai ser? O que você vai dar de direito? Isso dos empregados, tá? Não é do patronal, não. Vamos lá. A gente não fornece a convenção coletiva, agora a convenção individual. Para a empresa Cabrini. No entanto, que vai o nome na convenção, vai o nome da tua empresa. Então, assim... É um absurdo, né? É um absurdo para mim. A Silvia está avisando que o Dr. Fábio caiu. Provavelmente é a chuva, que deve estar bem intensa, né? É verdade. Mas a gente vai... Então, a gente vai aguardando ele voltar. Daqui a pouco, acho que ele já volta. Então, assim, eu fico indignada com isso, porque para mim uma convenção deveria ser para aquele tipo de atividade, aquele ramo, por exemplo, contabilidade, né? Para aquela categoria de profissionais. Exatamente. Agora não, a sua empresa oferece XYZ e a empresa do Bastiano oferece 10 vezes o X. Nossa. Aí acaba até ficando uma concorrência desleal, porque daí o empregado talvez vai preferir trabalhar naquela empresa que dá 10x e você nem sabe disso, vai descobrir depois, porque os benefícios são melhores, e tá certo, né? Então, assim... Não deveria, na minha concepção, existir uma convenção individual, né? E sim somente convenção coletiva. E isso sim eu oriento aos meus clientes. Olha, não faça convenção individual, a não ser que você queira muito. Exato. Mas, o discípulo está saindo, então vamos propor aqui um acordo individual entre a minha empresa para a gente poder regularizar isso, né? Mas tratar individualmente isso cria realmente uma concorrência desleal entre a própria categoria e leva muitas vezes os profissionais a achar assim, estavam me pagando errado lá naquele lugar, naquela empresa, porque aqui o benefício é diferente, mas eles não entendem muitas vezes. Vamos falar de pessoas que não têm tanta conhecimento, vamos falar de chão de fábrica, vamos supor que comece desse jeito. Vai ter um acionamento assim, judicial muito grande, que vão falar assim, mas lá eu ganhava um piso salarial que é outro, então estavam me pagando errado, tá? Tem alguma coisa errada, né? Exatamente, então assim, e pra gente é até complicado isso, porque a gente pensa só, não é por nada não, mas nós seguimos cada convenção de cada empresa, de cada modalidade já é complicado. Agora, você seguir para cada empresa, a empresa da Priscila é uma, a empresa no mesmo ramo, tá? Do Dr. Fábio é outra, a do outro, você fala, meu Deus do céu, é humanamente impossível. Tem que ter uma pessoa só para analisar convenções individuais de cada empresa para colocar isso em prática, que é absolutamente impossível.
Gente, a gente tem alguns minutinhos restantes só. Se cair a conexão, a gente retorna ou vocês querem aproveitar para falar aí algo assim de encerramento? Olha, como o Dr. Fábio